Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo 21 de junho de 2020, estamos hoje, queridos, com 14 domingos sem nós termos os nossos cultos presenciais ali na casa do Senhor. O nosso último culto na casa de Deus aconteceu em 15 de março de 2020. Ou seja, hoje faz exatamente 99 dias do último culto que nós tivemos ali na casa do Senhor. Mas podemos dizer, como o tema da nossa mensagem nesta noite, o fim do cerco está chegando. Amém? O fim do cerco está chegando. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Depois de todo esse tempo, de todo esse distanciamento, nós cremos em nome de Jesus que o fim do cerco está chegando. Portanto, convido você a ouvir, a acompanhar esta mensagem do início até o fim. Porque Deus tem algo precioso a falar ao seu coração através desta mensagem. E também, ao final desta mensagem, teremos informações importantes a respeito do fim do cerco, a respeito do nosso retorno para os nossos cultos presenciais, tá bom? Além dessas informações, também vou estar passando ainda hoje, após você ouvir essa mensagem, vou estar passando com mais detalhe, para os grupos da igreja, todo o cronograma do nosso retorno gradual à casa de Deus. Agora eu convido o amado irmão, a amada irmã, a amada família cristã a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 11. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. E se morreremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Então, ao levantar-se cedo, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Olha o que Deus colocou na mente dos sírios com respeito a este ruído, a este alarido que o próprio Deus fez naquele arraial, naquele acampamento. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas,
e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. O cerco está chegando ao fim para nós também, como chegou para o povo de Samaria. Então, queridos, o cerco do qual o texto sagrado nos fala é do cerco dos sírios, a cidade de Samaria, capital de Israel, do reino dividido, pertencentes às 10 tribos, cujo reino era conhecido como o Reino do Norte. Depois da morte de Salomão, em cerca de 930, 10 tribos do norte separaram-se das demais tribos, eram 12 ao todo, formando o reino unificado desde Saul até Salomão, mas com a morte de Salomão houve uma ruptura. Então 10 tribos ficaram com o reino do norte e 2 tribos ficaram com o reino do sul. Então esse reino do norte também é conhecido como o reino da Samaria, devido ao nome da cidade. Samaria ficou, na verdade, sendo a capital do reino do norte, ou seja, a capital de Israel. Então este reino tornou-se vizinho, por vezes também rival, do reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, governada por reis pertencentes às 2 tribos. E todos os reis de Judá eram da descendência de Davi. Portanto, o reino dividido em 2 estados independentes durou pouco tempo. Por exemplo, o reino do norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo mais tarde sobre o domínio dos sírios. Desta vez, o cerco dos sírios não deu certo. Tinha um grande profeta lá, o profeta Eliseu, e Deus, cumprindo a sua palavra, fez com que aquele momento de cerco, aquele momento que parecia ser uma derrota certa ali para Samaria, tornou-se uma grande vitória, de modo que até mesmo Eliseu conduz os soldados, as tropas sírias, para dentro de Samaria, e lá eles oferecem um banquete, e durou muito tempo sem que houvesse invasão dos sírios, mas depois os sírios vieram também a dominar por conta de que o pecado continuou dentro da cidade de Samaria. O rei vivia atolado em pecado, a comunidade ali de Samaria na idolatria, tá certo? Então, esse cerco, nesse primeiro momento aí, a vitória veio por conta dos propósitos de Deus. Mas também o outro reino, o reino do sul, certo? O reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, também sofreu com os exílios. E um dos exílios foi aquele exílio, promovido ali pela Babilônia, onde Nabucodonosor, no ano de 586, certo, invadiu Jerusalém e levou toda aquela população para o exílio. Mas conforme a promessa e a profecia do Senhor, um remanescente fiel se mantiveram e foram restaurados e voltaram a habitar em Jerusalém. Então esses 2 reinos, ou seja, o reino do norte, tendo Samaria como capital de Israel, durou em torno de 2 séculos. O reino do sul, tendo Jerusalém como a capital de Judá, durou em torno de 3 séculos e meio, até que acontecesse essas 2 invasões, tanto dos sírios ao reino do norte, como dos babilônicos ao reino do sul, até que Israel foi completamente dominado, levado aos exílios que a Bíblia relata, até que, completados os anos dos exílios, Deus trouxe de volta os remanescentes, até que finalmente na nossa era, em 1948, Israel finalmente se torna uma nação novamente independente, é organizada ali a nação de Israel. Então é uma história muito bela, muito
muito linda, porque é Deus que está no comando, é Deus que está realmente no controle. Então, esse pano de fundo aí histórico para você entender um pouquinho a dinâmica, né, desses dois reinos, né, quando se tratava de um povo, né, que relativamente é um povo pequeno, é um estado pequeno, e de repente havia ali agora dois reinos que muitas vezes se tornaram inimigos uns dos outros. Ok, voltando, queridos irmãos, ao nosso texto, havia nesta época em Israel o grande homem de Deus, profeta Eliseu. Este homem de Deus por diversas vezes protegeu a cidade de Samaria das mãos dos sírios. Pois como profeta de Deus, Deus falava para Eliseu as tramas do rei da Síria para destruir a cidade. E aí ele informava ao rei de Israel e os sírios caíam em suas mãos. Como está registrado lá no capítulo 6, né, do versículo 8 ao versículo 23. Estava ali o rei da Síria, juntamente com os seus generais, juntamente com os seus guerreiros, preparando um plano para invadir Samaria. E aí Deus fala para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu comunica para o rei. E aí o rei da Síria fica realmente perplexo com o que está acontecendo, porque um plano tão bem tramado, tão bem traçado, né, uma estratégia de guerra infalível, como que o rei de Israel descobriu? Se tudo era falado ali entre os soldados, então ele chega a pensar na possibilidade de que houvesse dentro, né, do seu próprio exército um traidor. Veja os versículos 11 e 12, né, só para os irmãos inteirar, mas leia o capítulo 6 do 8 ao 23. Mas olha os versículos 11 e 12. Olha o que diz. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Olha a diferença que faz um profeta, não é, meus irmãos? A diferença que faz um homem de Deus fiel, leal a Deus, certo? Como Israel realmente seria tratado, como Israel seria realmente acolhido. Israel realmente é invencível por qualquer reino, por qualquer poder, né? Quando realmente Israel estava sujeito a Deus, quando Israel obedecia realmente à voz de Deus através dos profetas, não tinha nação, não tinha poder bélico que vencesse Israel. Porque a força das vitórias de Israel estava realmente no braço de Deus, na ação de Deus e não nas suas estratégias de guerra. Mas, queridos, devido ao pecado contínuo do rei de Israel e a idolatria do povo dando as costas para Deus, uma grande e terrível fome veio sobre Samaria, devido ao cerco feito pelos sírios em torno da cidade, armando ali acampamento, impedindo a entrada e saída de Samaria. Então, a fome era terrível. Todo o mantimento havia acabado, de modo que até a prática de canibalismo se ouviu entre eles, ao ponto de duas mães combinarem entre si em comer a carne de um dos seus filhos no dia, e no dia seguinte comer a carne do filho da outra. E aí, é claro, que fazendo essa combinação, uma das mães, depois de ter se alimentado da comida, da carne do filho da outra mãe, não quis, no dia seguinte, sacrificar o seu filho para matar a sua fome, né? Conforme está aí no capítulo 6, versículo 24 até o versículo 29. O rei, naquelas suas caminhadas de inspeção, ele ouviu essa conversa. Mas, queridos, com tudo isso, o rei, ao invés de se voltar para Deus, dizia, quando estas duas mães, desesperadas de fome, lhe falavam. Olha o que o rei responde, olha a colocação do rei diante da dor, do desespero, da agonia daquelas duas mães. Capítulo 6, versículo 27. Se o Senhor não te acode, de onde acudirei eu? Da eira e de lagar? Ou seja, aquelas mães ali disputando a comida, disputando o próprio filho uma da outra para se alimentar. E agora, queridos irmãos, o rei contempla tudo aquilo. E ao invés de se comover, de se quebrantar, não. Ele faz essa colocação. Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu?
Ou seja, isso é problema de Deus. É Deus que está mandando este mal. É Deus o culpado, é o profeta Eliseu o culpado. Vai clamar lá para o profeta Eliseu. Ou seja, ele não conseguia olhar pela via correta, que era o reconhecimento do seu pecado, o reconhecimento da sua idolatria, do seu afastamento de Deus. E dizia mais, na sua incredulidade, recusa em entender que Deus estava tratando com eles. E o cerco ali era uma lição de Deus para que eles se arrependessem dos seus pecados. Na verdade, irmãos, a situação de cerco, né, de dificuldades, de luta, de tempo de pandemia, de pestilência que nós vivemos, que o mundo vive, tem realmente um sinal de Deus, um indicativo de Deus para conduzir as pessoas ao arrependimento, à reflexão, especialmente nós, como povo de Deus, né? Porque Deus trata com o seu povo, com a sua igreja. Então é um tempo de reflexão, é um tempo de nos voltarmos para Deus e de entender realmente a vontade de Deus. E o rei era um príncipe, né? O rei também tinha as funções sacerdotais, quando este rei exercia realmente o seu reinado com temor a Deus. Nós sabemos que o rei era uma pessoa ungida de Deus. O sacerdote, o profeta ia lá e ungia ele com óleo. Ele podia até profetizar em nome de Deus, né, se ele fosse um rei obediente. Mas a atitude do rei ali de Samaria, o rei Acabe e outros reis era lastimável. Olha o que diz o rei no capítulo 6, versículo 33. Disse o rei: este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Olha só. Este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Por isso, queridos irmãos, que alguns recusam a não aceitarem que mal algum vem de Deus. Que alguma praga, pestilência, epidemia, seja lançada, venha aos homens pela ordem de Deus. E é aí que se enganam. É aí que se enganam, pois Deus se ira contra o pecado e muitas vezes, apesar da sua bondade e misericórdia, Ele permite que o mal sim nos alcance, para que nos voltemos para Ele. Mas todo mal, lembremos disso, todo mal, toda praga é sempre colheita da desobediência humana, o resultado do pecado. O salário do pecado, diz a Bíblia, é o quê? É a morte. É o mal que sobrevém sobre nós, culminando realmente com o sofrimento, e o arraso maior desse mal é a morte. Certo? Então aquele cerco ali em Samaria, pensa só, a fome, a miséria acontecendo ali, crianças morrendo e duas mulheres disputando a carne do próprio filho. Que situação mais terrível! E quem profetizou? O profeta Eliseu. Foi Deus que disse que haveria aquela fome. Por isso que o rei disse: olha, esse mal vem de Deus. Se vem de Deus, por que nós vamos clamar a Deus? Olha a insensibilidade. E quantas pessoas, queridos, não agem também com esta mesma insensibilidade? O rei reconhece que o mal vem de Deus, mas não foi um reconhecimento espiritual. Um reconhecimento de rendição, de arrependimento, mas de apontação, de apontamento, de acusação, de julgamento, como que culpando a Deus. Ao invés de olhar para os seus próprios pecados, de reconhecer sua idolatria, sua prostituição, seus adultérios, suas injustiças, seus desvios, ele prefere simplesmente lançar tudo na conta de Deus, sem assumir o dano, sem assumir a responsabilidade. Se ele é o autor do mal, então ele está errado. Por que pedir a ele? Era esta a mensagem que o rei queria transmitir para aqueles que estavam ali dentro do cerco. Ou seja, proteste contra Deus, não contra eu. Proteste contra o profeta Eliseu. Isso é coisa da igreja. Isso é coisa dos crentes. Afinal, o profeta Eliseu profetizou uma coisa que não era boa. Profetizou fome, profetizou pestilência. Ele pregou, ele transmitiu a mensagem de Deus. Por isso que muitas vezes nós não somos compreendidos quando transmitimos a mensagem, o conselho completo de Deus. Nós não transmitimos apenas mensagens, pontos isolados da palavra para acalentar as pessoas, para confortar as pessoas, certo? Não, enganar as pessoas com uma meia-verdade,
com uma paz que não existe. A paz, ela é real, ela existe, mas é uma paz diferenciada. É uma paz resultado de renunciar ao pecado. É uma paz resultado de se render ao príncipe da paz e não de dar as costas para ele. Então, se ele é o autor do mal, por que pedirmos a ele? Só que nós, crentes em Cristo Jesus, nós agimos diferente, nós pensamos diferente. Entendemos que realmente o que está acontecendo, ou tantas outras situações, é Deus que está no comando. É Deus que tem um controle. É Deus que libera, que envia um anjo da morte, um anjo com a praga, um anjo com a fome, 7 anos de fome e tal. E aí é onde nós devemos, puxa, por que o Senhor está fazendo assim? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer? Tratando conosco, nos trazendo de volta. Então nós devemos clamar ao Senhor, porque é Ele que tem o poder, é Ele que tem o domínio. Mas parece que as pessoas acham mais fácil ficar lançando sobre os seus imaginários pensamentos religiosos, defendendo Deus, bajulando Deus, como se Deus precisasse de alguém para estar defendendo, dizendo que o que está acontecendo não é Deus, como que se dissesse que é Deus, isso vai ser mal compreendido. E aí preparam suas mensagens tentando realmente criar um Deus segundo o seu domínio, segundo a sua imaginação de justiça, de bondade. Queridos, Deus é bom, Deus é justo. Até mesmo quando Deus está punindo, até mesmo quando Deus está colocando os sírios ali em torno de Samaria, deixando aquela situação se agravar, Deus tinha um propósito. O juízo de Deus aí também, esse juízo que não é o final, é sempre movido por graça, por misericórdia, diferente do juízo final. A palavra de Deus diz que o juízo final é sem misericórdia, não haverá presença de compaixão, não haverá presença de misericórdia, mas até chegar o dia do juízo final, todas essas manifestações, as pestilências, as pragas, as doenças, as pandemias, a fome, enfim, tudo isso que nós contemplamos, a natureza gemendo de vez em quando e externando a sua fúria. Queridos, nós como conhecedores da palavra, nós devemos ver tudo isso como a manifestação da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus, da paciência de Deus, porque Deus poderia encerrar tudo de uma só vez, simplesmente mandar fogo e destruir tudo. Deus poderia ter destruído Samaria, não, mas houve todo um processo, até os nossos dias hoje, Deus tratando com paciência, mas é preciso, queridos, que Ele manifeste de vez em quando uma ação dura de juízo, de punição, de castigo, para que nós possamos entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Mas muitas vezes, queridos, deixa eu dizer uma coisa, o fim do cerco depende mais de nós, do que mesmo daqueles que nos cercaram em uma situação de confinamento e tortura. Percebam uma coisa, Israel foi cercado pelos sírios, estavam ali sem poder sair da cidade, ninguém podia entrar, não podia entrar alimento, ninguém podia sair, havia um medo generalizado entre eles, porque só se ouvia dizer o mal está lá fora, só se ouvia dizer os sírios estão com um grande exército acampado lá fora, e se nós sairmos daqui, nós seremos destruídos, o mal vai nos alcançar. Os sírios, nós sabemos, foram incitados por Deus para estarem ali, cumprindo um castigo de Deus, assim como Nabucodonosor, quando invadiu Judá, certo? Estava ali cumprindo um propósito de Deus, um desígnio de Deus. Também houve um cerco terrível em Judá. Eles cansaram primeiramente, angustiaram profundamente o povo de Jerusalém, até que eles ficassem realmente ali sem força, afetado, abalado emocionalmente, psicologicamente. E quando o exército babilônico invadiu, Judá estava sem força. E eles foram levados, para o cativeiro da Babilônia, duraram 70 anos, cumprindo ali os propósitos de Deus. E o próprio Deus, que incitou os babilônicos para invadir, também move o coração lá, certo? E novamente os fiéis de Deus voltam e reedificam a Jerusalém. Então cabia, portanto, queridos, o povo que ali estavam cercados, reagir de alguma forma. Sobretudo se voltando para Deus e não se renderem aos sírios e às suas ameaças, e os seus alaridos, e os seus toques de trombeta.
Então eles ficaram ali, o rei, todo mundo confinado, todo mundo com medo. Comendo do pouco que tinha, até que o pouco que tinha se acaba. Certamente somente o rei e alguns oficiais tinham alimento, os outros estavam na escassez tremenda. Mas Deus estabelece o limite. Deus estabelece o início do cerco e o fim do cerco. E aí, queridos, o profeta Eliseu, que havia profetizado o cerco e a fome, agora profetiza o fim do cerco. E não foi uma profecia a longo prazo. O fim do cerco era algo que ia se cumprir logo. Infelizmente, alguns acabam se desviando, né? Quando as profecias são longas, quando uma praga se alonga, não é? Se acomodando pela demora do cumprimento. Mas a profecia aqui dizia o seguinte: é claro que a fome já vinha em algum tempo, o cerco já demorava algum tempo. Mas quando vem a palavra profética, foi uma coisa assim belíssima. Mas não creram. O povo estava cansado, estavam desanimados, estavam esfomeados. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 7. Amanhã por estas horas haverá abundância de comida. E aí um comandante levanta e desdenha, ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, porventura sairia dali comida e tal. E Eliseu disse: tudo bem, você vai ver cumprida, mas você não vai provar. Queridos, acho que todos nós gostaríamos que toda profecia fosse assim, não é verdade? Se proferisse no dia, se cumprisse logo no outro. Mas se você for analisar direitinho as escrituras, dentro do cronos de Deus, né? Do tempo de Deus, você vai ver que é assim. Que 1000 dias para Deus é como um dia. Né? Então, basicamente, Deus fala hoje e se cumpre amanhã. Então a palavra de Deus, ela está se cumprindo cada dia, certo? Dentro realmente de um tempo breve na economia de Deus. E nós devemos nos adequar a essa economia de Deus. Nós devemos nos adequar ao tempo de Deus, à hora de Deus, à vontade de Deus e nos sujeitarmos ao Senhor. E assim certamente enfrentaremos com mais resiliência os problemas, as pandemias, as epidemias, as pestilências que esse mundo vai ter que enfrentar até o juízo final. Então, queridos, por intermédio de quem Deus ia fazer esta abundância de comida vir e o fim do cerco? É aí que se manifestam as maravilhas de Deus e de sua palavra. Por quem menos nós esperamos, por quem talvez os nossos olhos julguem incapaz, impróprio, seja por meio destas mãos ou pés, que Deus faz um rebuliço santo e sana um problema de magnitude indelével aos nossos olhos. Mas Deus não faz movimento algum com quem está de braços cruzados, esperando que o tempo resolva tudo. Tudo, de fato, queridos irmãos, é resolvido no tempo, mas por pés e mãos que se movem, que se dispõem mesmo quando todos não acreditam e se confinam nas muralhas da incredulidade e desobediência, que era o que estava acontecendo internamente naquele cerco. Enquanto 4 homens que estavam fora, foram eles que Deus usou para dar o fim, para fazer com que aquele cerco chegasse ao fim. Então, queridos, entendamos uma coisa, e isto eu falo com todo temor e tremor diante de Deus: o fim do cerco só chega, a fome só é vencida, a vitória só é conquistada por aqueles que se movem, que não se deixam acomodar-se, que não se dá por vencido, que não tem medo de enfrentar a vida e os perigos que o cercam. E longe de mim esteja de repente está induzindo a quem quer que seja que não tem fé para comer tal alimento, porque acredita que vai morrer. Infelizmente, a Bíblia diz que se você comer duvidando, então não coma, porque pode morrer mesmo. É o que Paulo diz, né? Parafraseando aqui lá em Romanos capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Já outro come
pela fé e não morre. Mas não confunda, meu amado, esta fé com a fé dos falsos profetas. A fé aqui é ciência, é conhecimento de Deus e de seus propósitos. Esta fé é segura porque ela é fundamentada na palavra, nos propósitos eternos de Deus. Não é uma fé desprovida da doutrina, da palavra. É aquela fé cujo encorajamento vem do que Deus fala na palavra. É aquela fé cujo encorajamento vem do que os seus olhos contemplam na palavra e não do que os seus olhos, do que a sua mente imagina. Ou você começa a criar visões e percepções pessoal do seu mundo religioso. E aí coloca fé na fé. Não, nossa fé não é numa fé, não é na experiência do outro, é na palavra. É aquela fé que diz: Deus pode me livrar, mas se Ele não quiser, eu continuarei com a minha fé nele e obedecendo a Ele. Como disseram lá os 3 jovens hebreus diante de Nabucodonosor, quando o rei cria aquela estátua, né, aquele ídolo, e diz que todos devem se prostrar. E eles simplesmente não se prostram. E o rei, dando uma oportunidade, diz: olha, é bom que vocês façam isso, porque quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? E aqueles 3 jovens, pela fé na palavra, diz: olha, rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar sim das tuas mãos. Todavia saiba de uma coisa, ó rei, ainda que ele não queira, porque poder ele pode. Se o seu propósito for livrar-nos da fornalha, ele livra. Mas se for nos deixar queimar na fornalha, ele deixará e nossa fé continuará. Nós continuaremos temendo a Deus. Então a fé verdadeira, queridos, ela obedece a Deus sem exigir absolutamente nada de Deus, sem nem mesmo a preservação da sua vida. Ou seja, é uma fé destemida, é uma fé que verdadeiramente ela tem um único propósito: é glorificar, é exaltar, é manifestar a glória de Deus, quer seja vivendo, quer seja morrendo. É uma fé desprovida de lucro, de recompensa, de vaidade, de coroa, de glória. Não é aquele tipo de fé positiva: vamos sair que nada vai acontecer. Não, vamos enfrentar sabendo que estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. Ao sairmos de casa, ao sairmos para trabalhar, ao sairmos para o templo, para a casa de Deus, nós estamos sujeitos a sermos contagiados pelo vírus. Nós estamos sujeitos a um acidente. Nós estamos sujeitos a um assalto. Nós estamos sujeitos a todas as coisas. Mas, por não sermos pessimistas, sermos crentes na palavra, crermos na palavra, nós saímos com aquela convicção de que nós vamos, venceremos e voltaremos e nada nos acontecerá. Porque estamos seguros em Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus quem os justifica? Não é? Então tudo quanto está escrito na palavra de Deus está escrito para mim. Desde que eu entenda tal como lei da vida temporal, da vida terrena. Então sairei e vencerei. Se eu viver, viverei. Se eu morrer, morrerei. E aí onde entra, queridos irmãos, a convicção que nós precisamos aprender com a palavra. Paulo dizia, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que o mundo vai entender que morrer é lucro? Morrer é dor, morrer é sofrimento, morrer é perder a vida. Não, perder a vida não é morrer. Quando Jesus Cristo diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma? Ele não está dizendo que adianta eu ter toda a riqueza e eu morrer fisicamente, não é isso. É morrer espiritualmente, é perder a sua alma. Então quando eu morro por amor a Cristo, quando eu morro com a minha fé em Cristo, eu estou lucrando. Porque eu estou passando verdadeiramente a viver a vida, a qual é o propósito de Deus ao ter enviado o nosso Senhor Jesus Cristo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então se o crente não lutar para viver a vida desta forma, ele vai ficar todo o tempo atrofiado e encurralado pelo medo de viver. Porque o perigo está lá fora, mas pode estar aqui dentro também, onde eu julgo ser seguro, onde eu julgo estar protegido.
Então eu não posso ficar nesta dependência, neste medo, nesta retranca, nesta defensiva, esperando que tudo se normalize 100%. Quem garante, irmãos? Quem garante que daqui para frente as coisas vão ficar 100%? Quem garante que esta vacina vai ser 100% eficaz? Quem garante que os medicamentos vão ser 100% eficazes na cura do coronavírus? E de outras pestilências, e de outras pandemias, situações que virão? Afinal, nós cremos pelas Escrituras que nós estamos vivendo um tempo de afunilamento. Nós estamos vivendo um tempo realmente de culminar com o juízo de Deus. E nós, como igreja ordeira do Senhor, nós tomamos todas as precauções, nós obedecemos todos os protocolos, nós obedecemos todos os decretos que nos foram passados pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, governo estadual, mas nós não podemos, meus queridos, nos acovardar. Nós não podemos ficar na reclusa o tempo todo. Qual é o lugar mais seguro para estarmos hoje? Diante dos indicativos, diante do que ainda está acontecendo? Dentro de casa, não é verdade? Fique em casa. Ouvimos tanto essa frase, né? Fique em casa. Sabe, queridos, às vezes essa frase parece até zombar. Zombar de quem está com fome, de quem está necessitado de sair de casa para buscar o pão, para proteger alguém, para socorrer alguém. Ou seja, fique em casa e que os outros se ferrem. Desculpem, não é exatamente a minha intenção dizer que não devo ficar. Eu tenho ficado à medida do possível, mas conheço milhares de pessoas, milhares não, centenas, dezenas, particularmente, né, mas milhares de pessoas, desde o início até agora, pessoas conhecidas, tiveram que cumprir suas obrigações. Algumas contraíram, sim. Algumas até chegaram a morrer, sim. Mas outras não. E como crente em Cristo Jesus, eu tenho que me pautar pela convicção de que eu não vou, eu não quero, eu clamo a Deus, eu faço a minha parte. Todavia, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso, eu necessito estar na ativa. Eu preciso estar trabalhando. Eu preciso lutar. Mas até quando, queridos, eu vou ficar em casa? Até quando ficar em casa será, de fato, o lugar mais seguro para mim? Até quando o cerco vai durar? Porque o lugar que, a princípio, de fato, seja um lugar seguro, pode tornar-se também o lugar da minha morte, da minha falência. Posso adquirir outras doenças de tanto ficar confinado. Já ouvi de pessoas, na sua conversa, nas suas entrelinhas, expressar um tipo de doença já devido ao confinamento. Simplesmente porque eu só consegui, ou alguém só conseguiu ver por uma via, por uma lente talvez embaçada, que somente haveria segurança ficando em casa. Mas eu me esqueci talvez de confiar em Deus e dizer: Senhor, eu preciso sair, não dá mais para ficar em casa, seja comigo, Senhor. Não estou aqui falando de um sair irresponsável para diversão, para entretenimento, para bate-papo, festas, comemorações, mas um sair para sobreviver. Um sair necessário, um sair para garantir a continuidade, a manutenção da família, da sociedade, da igreja, da vida, ainda que eu tenha que perder a vida. Mas perderei lutando e não somente na autodefesa. Eu preciso lutar, eu tenho que lutar. Não sou contra o isolamento social para barrar a proliferação do vírus, mas tudo com limite de sobrevivência. Prova é que agora estão liberando mesmo com o vírus em curso, fazendo vítimas ainda a todo vapor. Mas estão liberando. E nós, é claro, não estamos saindo necessariamente por conta de que a liberação indica que está tudo resolvido, que agora está seguro. Não está.
nós estamos saindo, nós vamos sair porque, como igreja ordeira e obediente às autoridades constituídas por Deus, agora nós vamos ser incluídos em um grupo que é permitido sair. E não vamos agora com essa liberdade nos acovardar, porque não está 100% seguro. Onde está a nossa confiança e segurança no nosso Deus? Em nenhum momento nós pregamos ou disseminamos a rebeldia, que a igreja deveria ter se mantido aberta. Não. A igreja ordeira do Senhor Jesus fez o que era certo. E creio que, até mesmo se não tivesse havido os decretos, a igreja deveria ter tomado uma postura diante do que estava acontecendo e preservado o seu rebanho. Mas tudo dentro de um tempo, tudo dentro de um limite, tudo dentro de um discernimento espiritual, de entender o tempo de Deus, de entender os propósitos de Deus. Entender que o propósito de Deus é que a igreja continue confinada, é que a igreja continue por mais um mês, por mais 2 meses, por mais 3 meses, sem estar cultuando ali. Talvez possa nos parecer um pouco de frieza, de acomodação, e nós não queremos que isso aconteça conosco. Então, queridos, um isolamento que traz outras consequências, tanto quanto, ou talvez mesmo muito mais devastador do que o coronavírus, não me parece vantagem. Temos que lutar. Temos que lutar. O navio está mais seguro ancorado em um porto do que estando em alto mar. Mas ele não foi feito para estar todo o tempo ancorado, mesmo sabendo que em alto mar as ondas agitadas aumentam os riscos de naufrágio. Assim todos nós temos também consciência de que ao sair de casa estamos sim, mas sujeitos a contrair o vírus, e por isso mesmo não podemos relaxar, não podemos abrir a guarda. Temos que tomar todas as precauções, temos que seguir todos os protocolos, mas eu tenho certeza de que Deus não nos quer confinados o tempo todo, com medo, enquanto eu preciso e devo sair. Não estarei tentando jamais a Deus e nem subestimando o vírus. Não. Nós aprendemos nesses 3 meses de confinamento, de isolamento social, que é necessário realmente sensatez, que é necessário os cuidados, usar todos os materiais, todos os equipamentos de EPIs, manter realmente o isolamento, não necessariamente tendo que ficar trancafiado, isolado totalmente. Eu posso manter o isolamento de distanciamento e exercendo as minhas atividades, lutando, porque nós estamos numa guerra. Numa guerra não é mais seguro ficar no quartel. Numa guerra não é mais seguro ficar todo o tempo confinado. Em algum momento o inimigo vai invadir o quartel. Em algum momento o inimigo vai invadir a minha fortaleza. Então eu preciso também ter estratégia de ataque, de guerra. E temos que saber que numa guerra, numa batalha, nós perderemos vidas, mas nós perdemos com dignidade. Nós perdemos convicto de que estamos fazendo a coisa certa. Então, queridos, nós devemos entender o tempo de ficar e o tempo de sair, como diz a palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de ficar e há tempo de sair. Se entendermos que Deus está no controle, se entendemos que Deus está no controle, e de que Ele tem tratado com a igreja nesses 3 meses de pandemia, e mexido com toda a estrutura da sociedade, e de fato Ele tem feito isso, quebrando os 3 pilares do orgulho humano e do sistema montado, do qual parecia ser indestrutível, como sendo o sistema, a coluna do poder, do conhecimento, da ciência, da economia, do financeiro e também do poder político. Então creio que já basta. Creio que o fim do cerco está chegando. Creio que Deus está completando, pelo menos nessa primeira onda, a sua medida. E a igreja também creio que ela entendeu o recado, que ela entendeu a correção, que ela entendeu, que ela percebeu o tempo que nós estamos vivendo, que estamos nos aproximando realmente do dia da qual a Bíblia Sagrada nos revela de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho que agir,
Eu tenho que entender, que discernir o tempo de confiar em Deus ficando em casa e o tempo de confiar em Deus saindo de casa. Afinal, é mais seguro para eu ficar em casa. Sim, diante da peste que está lá fora. Mas tem milhões de pessoas que estão também nas ruas porque precisam estar trabalhando e não estão morrendo, nem se infectando. Queridos, o que é que a Bíblia diz? O nosso inimigo, o nosso adversário, o leão, o inimigo está rugindo ao nosso derredor, feito um leão, procurando a quem possa tragar. E ele faz isso nós estando em casa e nós estando na rua, na batalha. É claro que lá fora corremos o risco maior. Estamos mais expostos aos ataques do leão que está rugindo, do diabo que está rugindo feito um leão ao nosso derredor. Mas nós crentes em Jesus foi muito claro. Não fomos feitos para ficarmos trancafiados. Pai, eu não rogo que os tire do mundo, Senhor, mas que os guarde do maligno, que os guarde do mal. Então nós temos que sair para a batalha, enfrentar a vida, queridos, dentro dessa confiança de que nós devemos estar no mundo, não pertencemos ao mundo, estamos sujeitos a tudo, né, que está aí no mundo, mas nós temos o diferencial. Nós estamos com o nosso Senhor. Então nosso texto, queridos, ele é belíssimo, né? E tem lições assim preciosas nas suas entrelinhas para a nossa vida hoje. Nós vivemos um tempo semelhante. Fomos cercados por um inimigo invisível. Fomos cerceados do direito de estar na rua e até de sermos essenciais como igreja que somos. Mas obedecemos com sensatez e prudência o tempo do cerco, o tempo de ficar, o tempo de se isolar. Obedecemos aos decretos governamentais, como igreja ordeira que somos. Mas agora, e com a mesma sensatez e prudência, chegou o tempo de sair. Não que estejamos, como já disse, totalmente seguros. Na verdade não estamos, não é verdade? O vírus continua fazendo muitas vítimas, e uma delas pode ser eu. E por que não? Mas nem por isso eu vou continuar agora me alimentando no medo ou na defensiva. Chegou o tempo de sair. Mas não podemos, queridos, permanecer todo o tempo impedidos de sair, a lutar simplesmente porque o mal está lá fora, simplesmente porque o vírus ainda está em circulação. Você sabe quanto tempo ele vai permanecer? Não sabe. Eu também não sei, mas me parece que vai durar algum tempo. E talvez haja algumas mutações, e talvez venham outros depois desse. Então temos que encontrar uma outra forma de nos prevenir. Se o ficar em casa já não está sendo mais seguro para a nossa saúde física, no que tange o nosso sustento, que acaba afetando também a nossa saúde emocional, psíquica e espiritual, então eu tenho que sair. Mesmo com todos os riscos, mesmo com todos os perigos. Não podemos esperar realmente alcançar 100%. Confesso para os amados irmãos que esse vinha sendo o meu pensamento. Dia após dia orando e pensando, Senhor, só vamos sair quando 100% estiver pronto, estiver seguro. Mas quando que vamos alcançar esse 100% seguro? Nós temos que tomar uma decisão, nós temos que agir. Então esse texto veio à minha mente e eu fui examinar esse texto. Então, queridos, não fomos feitos para ficarmos trancafiados o tempo todo, a menos que esse seja o propósito do Senhor. Mas tudo tem o seu tempo. Não podemos nos acomodar, nós somos um povo em movimento, precisamos nos mover. Deus quer operar maravilhas por nosso intermédio. É Deus quem está no comando, não é? Claro. Quem fez o cerco? Quem acabou com o cerco em Samaria, queridos? Deus. Deus acabou com aquele cerco. Ao contrário do rei incrédulo de Israel, nós também discernimos que este mal vem do Senhor e por isso mesmo clamamos a Ele. Como o rei teve o discernimento, né, no capítulo 6, versículo 33, este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Eu devo continuar esperando no Senhor, exatamente porque Ele é quem manda, Ele é quem diz e acontece, mas não uma espera sem reação. Não uma espera sem atitude, confiando somente nas ações humanas, nos critérios técnicos da ciência, em uma posição humana, em uma vacina, em um medicamento que sabe-se lá quando vai surgir. Eu vou ficar o tempo todo esperando que surja uma vacina.
para que eu possa me sentir seguro para sair? Não, meus irmãos, isso vai durar. Veja a atitude dos 4 leprosos. Veja a atitude dos 4 leprosos. Quem moveu aqueles leprosos a pensarem e agirem tal como eles agiram? Quem fez o alarido de guerra no acampamento dos assírios ao ponto deles saírem desesperadamente, deixando tudo para trás? Claro que foi Deus. Deus estava no comando. Quando você lê aí no capítulo 7, dos versículos 3 até o versículo 5, você vai ver isso. Eu não vou ler para a gente não se estender mais na mensagem. Então estes homens tinham sido expulsos da cidade por conta da lepra. E só estavam ali na porta porque não tinha ninguém para os expulsarem dali. Mas é ali, ao pé da porta, que ele sobe um pensamento genial, coisa divina. E aí nós aprendemos, queridos, que se nós queremos realmente contemplar o milagre, se nós queremos contemplar maravilhas de Deus, manifestação de Deus, nós temos que nos movimentar, nós temos que nos mover, e não importa se nós estamos ao pé da porta, se nós estamos dentro da cidade ou fora da cidade. Quando Deus quer usar, Ele não olha para a posição social, Ele não olha para a condição do homem, Ele usa quem Ele mesmo movimenta para ser usado. E esses leprosos que estavam fora da cidade, isolados ali, num local reservado para os leprosos, que não podiam ter contato com as pessoas, foram estes 4 homens que Deus usou para acabar aquele cerco. E aí a mente deles recebe a mensagem: para que estamos nós aqui até morrermos? Se entrar na cidade, todos aí dentro estão morrendo de fome, igual nós aqui fora. Se ficarmos aqui parados ao pé desta porta, também morreremos. Vamos ao arraial dos sírios. Vamos morrer lutando. Em outras palavras, é como se ele dissesse: nós vamos morrer mesmo, então vamos morrer lutando. Estamos leprosos, estamos com esse mal sobre nós. A cidade está aí trancafiada, confinada, com medo dos sírios que estão em torno, fazendo campana. Então vamos lá, vamos enfrentar. E aí, queridos, eles foram. Se nos deixarem viver, eles disseram: se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, que diferença faz? Já íamos morrer mesmo. Ou de lepra, ou de fome. Como alguns comentários, nós ouvimos nesses 3 meses aí. Pessoas pobres, pessoas que trabalhavam como camelô na rua, vendendo seus lanchezinhos, diziam: olha, infelizmente, talvez eu escape do coronavírus por não estar aqui vendendo o meu cachorro quente, vendendo o meu pastel, mas talvez eu vá morrer de fome, enfim, vou perder a dignidade. E de fato, irmãos, muitas pessoas hoje estão morando na rua, saíram de suas casas, perderam suas casas porque não tinham como pagar aluguel e estão nas ruas, porque por mais que eles quisessem estar na rua vendendo, não tinha quem comprasse. E hoje eles estão na rua sem vender. Estavam, porque está tendo retorno. E assim fizeram. Logo que amanheceu o dia, eles se dirigiram para o acampamento dos sírios. E para a surpresa deles, ao chegarem lá, ninguém encontraram. Queridos, como disse, o milagre só acontece quando tomamos uma atitude para receber. Não podemos receber nada se não tomarmos uma decisão corajosa, ainda que com risco de vida, como esses 4 homens tomaram, mesmo temendo que poderia morrer. Mas eles disseram: nós temos que fazer alguma coisa. Quem estava no negócio? Deus. Capítulo 7, versículo 6. O Senhor fez o exército sírio ouvir um som de carros e de cavalos, como um ruído de grande exército. Imagina só, eles estavam ali, todos furiosos, preparando ali as armas para invadir. De repente, eles começam a ouvir um ruído, um barulho de cavalos correndo, de carruagem, certo? De toque de trombeta, do nada. E eles desesperados: olha, o rei de Israel alugou os egípcios, alugou os heteus, vamos fugir porque o Israel vem aí com tudo. Somente o toque de Deus. E depois de saciado
né? Os leprosos ali com fome, comerem em abundância, guardarem muita comida e objetos para si em algum lugar seguro. E aí mais uma vez o Senhor cogita em suas mentes, conforme está no capítulo 7, versículo 9 e 10. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem? Puxa, nós fizemos bem hoje, nós tomamos uma atitude correta, nós temos uma boa notícia, o povo está lá dentro da cidade, confinado, o rei está lá todo trêmulo, as pessoas estão lá morrendo de fome, e nós descobrimos que não tem mais perigo algum aqui fora. Nós fizemos o bem. Se nós não transmitirmos essas boas novas, se nós não transmitirmos essa mensagem, nós vamos ser culpados. E aí eles voltam para a cidade, brada lá ao pé do atalaia, para que ele comunique ao rei que não há mais perigo, que não há mais cerco, que o cerco havia acabado. Então, queridos, Deus usou estes 4 leprosos para cumprir a sua palavra dita ao profeta Eliseu. Deus fez praticamente tudo, mas alguém teve que se mover, e Deus usou alguém que jamais se esperava usar. Homens leprosos, afastados da convivência da cidade. Não estavam ali porque queriam estar. Foram forçados pelas circunstâncias e salvaram uma cidade inteira da fome e da morte. Eles, podemos dizer, foram essenciais nas mãos do Senhor. Queridos, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós somos realmente essenciais. Nós somos realmente instrumento nas mãos de Deus. Quando nós permitimos que Deus trabalhe nos nossos pensamentos, quando nós permitimos que os pensamentos de Deus se alinhem aos nossos, ou os nossos aos de Deus, Deus realmente nos mostra coisas grandes e gloriosas que nós não descobriríamos, não alcançaríamos sem ter uma atitude, uma ação. Por isso que a palavra oração, né, clama a mim e responder-te-ei. Tenha ação, clame e haja, que eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos, mas é incrível, né? Como a incredulidade sempre acompanha aqueles que não caminham por fé, mas somente por vistas. É incrível como também hoje, até mesmo nós crentes, nos sentimos mais seguros pelo que a ciência dita do que pelo que a palavra de Deus decreta, no que tange a nossa confiança irrestrita nesta palavra viva e inspirada que é a Bíblia Sagrada. O rei não vê como um milagre de Deus o que aconteceu. Ele preferiu ver como uma armadilha do inimigo para apanhá-los, conforme está no capítulo 7, versículo 12. Ele disse: olha, isso é uma armadilha. Isso foi uma trama, isso foi um modo deles nos apanharem enfraquecidos aqui, comendo a comida que eles deixaram. Eles vão vir com tudo. Não teve a percepção, não reconheceu que Deus usou aqueles 4 homens. O rei, meus queridos, não conseguiu enxergar a mão de Deus. O rei não teve a humildade de reconhecer que foram 4 leprosos que levou a boa notícia. Ele preferiu usar o seu instinto de perícia, de perito e de estratégia de guerra. Para ele aquilo era uma armadilha do inimigo. Não deu glória a Deus, não se voltou para Deus. Portanto, queridos irmãos, o cerco chegou ao fim. No início estava chegando, agora chegou ao fim. Mas aí é você que decide. É você que decidirá se sente-se seguro, se sente-se confiante ou não. Mas o cerco chegou ao fim. E eu quero deixar para você agora algumas recomendações, conforme eu falei no início da mensagem. E também vou estar passando estas recomendações para o seu WhatsApp, para os nossos grupos de WhatsApp. Então, é a respeito do nosso plano de retomada gradual dos cultos no templo. Então, estaremos com a graça de Deus, retornando às nossas atividades no templo a partir de quarta-feira, dia 24 de junho. Entenda a nossa visão com este retorno e os cuidados que tomaremos para a sua segurança enquanto você estiver no santuário de Deus. Será um retorno gradual. E cremos que com os pontos que nós vamos colocar abaixo, estaremos assim dentro dos 20% recomendado
para este primeiro momento de retorno gradual da igreja e de outras atividades. Número 1, não queremos constranger ninguém a voltar. Entenda isso. Nós não queremos que ninguém se sinta constrangido, coagido a voltar. Queremos somente aqueles que se sentem seguros e confiantes de que é hora de voltarmos. Seguro digo não porque não tenha mais o vírus. O vírus continua, com uma letalidade talvez menor, mas ele continua. Então temos que ter consciência disso. Mas a confiança que eu falo, a segurança que eu falo é entre a sua relação entre você e Deus. Enfim, aquilo que você entender que de fato é ou não é seguro para você voltar, e a gente vai respeitar e não quer que ninguém sinta-se coagido, constrangido a esse retorno. Número 2, faremos esse retorno com todo cuidado e sensatez, queridos, seguindo todas as recomendações de segurança sanitária. Todos os protocolos serão obedecidos à risca, e como igreja nós temos que ser exemplo. Número 3, faremos diariamente a higienização dos portões, né, ali de acesso à igreja, das maçanetas das portas, limpeza do piso, limpeza dos bancos. Então vai ter todos os dias, antes dos cultos, vai ter essa higienização. 4, todas as portas e janelas estarão abertas para a circulação do vento. Não é permitida a circulação de pessoas pelas dependências do templo, a não ser por extrema necessidade, né? Então, terminado o culto, todo mundo ali se deslocando, se dirigindo para seus lares. Então não vamos evitar a circulação. Nesse primeiro momento não vamos usar ar-condicionado para não ficar ali todo mundo respirando ar próximo do outro, mesmo lado do outro. Então vamos ligar os ventiladores, abrir as janelas para poder ter circulação de vento. 5º, teremos apenas 2 pessoas por banco, em bancos alternados, ou seja, um banco sim, um banco não. Um banco sim, um banco não. Todos ocupados por 2 pessoas, uma em cada ponta. Então vamos ocupar todo o espaço do santuário e a galeria dessa forma, com exceção dos grupos familiares. Ou seja, se todos os membros da minha família estão na igreja, 4 pessoas que convivem na mesma casa, então não há nenhuma razão para ficarem separados, já que dentro da sua casa estão todos juntinhos. Então pode sentar essa família em um só banco sem nenhum problema, certo? Sem nenhum problema, desde que o banco de trás ou o banco da frente, enfim, seguindo esse alternamento, tá bom? Número 6, a nossa EBD não voltará agora, nesta primeira etapa. Por quê? Porque entendemos que com a divisão de classe haverá um movimento e maior circulação. E queremos evitar contatos e também entendemos que nesse primeiro momento nós não podemos garantir a presença de todos os professores, certo? E com certeza as crianças não vão estar presentes nesse primeiro momento. Então alguns professores talvez tenham alguma dificuldade, sinta-se inseguro, entenda que não é o momento. Então nós não vamos ter nossa escola bíblica dominical retornando nesta primeira etapa do retorno gradual. Número 7, a cantina ficará totalmente fechada por tempo indeterminado, não podendo usar nem para fazer café, ou seja, vai estar fechada, vai estar lacrada até segunda ordem. Número 8, nossos cultos terão duração de no máximo 1h30. No domingo, às 9 horas da manhã, começa o culto, né? Momento de louvor, depois a pregação. Não tem escola bíblica. Domingo à noite, às 18 horas, o culto com louvor, adoração e pregação da palavra de Deus. Não haverá o culto infantil, certo? Não haverá o culto infantil, certo? Porque caracteriza um grupo que vai ter movimento e tudo mais, a gente quer evitar, certo? Os pais que de repente vierem com as crianças, vai ficar ali com a sua criança direitinha, usando máscara, protegendo, evitando o contato dela com outra criança, enfim, tá bom? No último item aqui a gente vai falar sobre isso. Às 18 horas o culto do domingo e nas quartas-feiras às 19 horas o nosso culto de quarta-feira. Número 9, não retornaremos ainda nesta primeira etapa experimental, né, nesse retorno gradual, com as reuniões e encontro das uniões, como sendo
as organizações, os ministérios. Então, somente culto, né? Não vamos ter reunião da igreja, não vamos ter outros encontros, nem nas residências, nem os PGMs, enfim, vamos retornar. Vai ser um momento de readaptação, é o novo normal, certo? Nós vamos estar vivendo e a gente vai se adaptando. Por isso que queremos que esse retorno gradual, né, eliminando essas reuniões, eliminando EBD e culto infantil, a gente vai ficar dentro daquilo que se estipula, que é de 20%. Número 10, recomendamos ainda manter a distância mínima de 2 metros e o uso de máscara todo o tempo, exceto para os que estiverem pregando ou dirigindo louvor, certo? Aí, se você entender que dá para cantar com a máscara, também não tem problema. Então, irmãos, nós não vamos encher o templo lá de cartazes. Use máscara, higiene, faça limpeza das mãos com álcool em gel. Não vamos fazer isso, irmãos. 3 meses, a mídia até hoje. Então, nós já estamos realmente sabendo de todas essas informações. Então, acho desnecessário a gente encher de cartazes, higiene as mãos, use máscara, a não ser que isso seja uma ordem. Uma recomendação, tem que ter lá o cartaz, então não tem problema, a gente coloca e tal, certo? Mas eu creio que nós não vamos ter dificuldade com isso, nós aprendemos, né? Então no início, puxa vida, seguir todos esses protocolos não era fácil, era uma coisa que talvez alguns até achassem ridículo. Hoje não, hoje é normal usar máscara, né? Usar viseira, então tudo que você usar para a sua proteção, para a proteção do outro, então é normal hoje, tá bom? Número 11. Teremos microfones exclusivos para cada um. Teremos microfone exclusivo. Então você, pastor Chagas, que vai pregar, vai estar lá, pastor Chagas, pastor Leonardo, né, pastor Furtado, enfim, irmão Josimiel. Não sei se a gente vai conseguir, que nós vamos fazer assim, tá bom? Para que cada um possa ter o seu próprio microfone, tá bom? Então vai ter à disposição lá álcool em gel, para os irmãos estar higienizando as mãos, vai estar lá os vidrinhos lá na entrada, numa mesa, para os irmãos tudo limpar as mãos, detergente lá na pia para estar lavando as mãos sempre que precisar, tá bom? Número 2, recomendamos que todos que têm alguma comorbidade, ou seja, alguma patologia, alguma doença que pressupõe a desenvolver outras doenças, continue em casa, a não ser que você já esteja saindo para outra ocupação do dia a dia. Número 13, não é tempo de pegar na mão, beijar ou abraçar. Não somente essa recomendação é para as crianças ou somente para os idosos, mas vale para todo. Portanto, não teremos momentos de confraternização. Então, queridos, aquele retorno, né, que nós imaginávamos no início da pandemia, eu lembro quando nós gravamos aquele áudio, né, com aquelas imagens da igreja, um mês depois da pandemia, com toda aquela animação, vamos voltar e fazer aquele grande culto festivo. Esse culto festivo vai demorar um pouco, irmãos. Então, nesse primeiro momento, vai ser realmente aquele retorno meio tímido, meio frio, né? Porque vamos manter o distanciamento, não vamos abraçar, não vamos beijar, pegar na mão e coisas assim parecidas. Quem sabe, né? Nós vamos fazer esse culto festivo quando? Quando formos comemorar o aniversário da igreja. Talvez, né? Vamos colocar diante de Deus, tá bom? E por último, número 14, recomendamos, esta é uma recomendação, aos idosos de 60 anos para cima e crianças, mesmo saudáveis, não ser bom vir neste primeiro momento, nesse primeiro retorno, nessa primeira etapa. Porém, se já estiver saindo de casa para qualquer outro lugar, como banco, casas lotéricas, supermercado, por que se privar de vir à igreja? Mas você mesmo pode fazer esta análise e chegar a essa conclusão se deve vir ou não. Porém, a nossa recomendação, e creio que é a recomendação do Ministério da Saúde, é que os idosos, crianças, enfim, tanto é que não está tendo aula ainda, exatamente para evitar essas aglomerações de idosos e de crianças, tá bom? Deus abençoe a sua vida, estejamos orando firme no Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, abençoe o teu povo. Amém.